E hoje nosso bate-papo é com a Raul Cruz, o milionário rico novo que vendeu mais de 1 milhão com apenas uma IA implementada em um negócio de certificação bancária, além de várias outras criações e também empreendimentos que ele participou ao longo do processo. Não é não, Raul? Prazer de ter aqui com a gente. A história não é bem assim, mas a gente vai conferir, vai contar agora tudo o que aconteceu. Conta um pouquinho, Raul, um pouco desse início, né, da trajetória, desde quando tu tinha a tua agência no Office Tower, né? Como é que foi um pouquinho toda essa parte? Na verdade, minha história com a comunicação, ela começa lá em Rosário, interior aqui do lado aqui de São Luís, né, aqui no Maranhão. E foi quando sabe aquela criança que sempre gostou de não pular propaganda? É Sim. difícil encontrar, mas eu era aquela criança que gostava de assistir. Entrei na área pública, na área da comunicação também. Tive minha primeira empresa e aí a gente veio para São Luís e teve a primeira agência de marketing digital ali no Office Tower. Foi meu primeiro empreendimento, CNPJ mesmo, com muita história para contar. E a partir daí a gente está aqui hoje, né? E a partir daí foi só sucesso. Chile, semana passada. Não sabe qual é o próximo que está na semana dele. Depois de 30 anos eu conheci um país novo, graças a Deus. Mas é um sonho que a gente realiza, né? Aí agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre Raul e suas criações. Pois é, Raul, nessa tua volta ao Chile, eu acho que o maior questionamento que se tem aqui é sobre, com a tua experiência de mercado, o que tu acha que mudou desde a época que tu tinha a agência de marketing até atualmente, que você passou pela empresa do Marcos Maluf, implementou a SA, que vendeu milhões, e também diversas outras ideias para aplicação de mercado? Cara, acho que mudou muita coisa, principalmente no mercado local. Que a minha experiência com a agência, né, que é que vocês trabalham hoje, vocês fazem um trabalho excelente. Na época, eu senti uma resistência das pessoas entenderem o que era marketing. Acharam que marketing é só rede social, é só publicação, e acabar não tendo uma visão de como aquilo pode agregar no seu negócio. Passou-se o tempo, eu conheci a empresa Marcos Maluf, né, e aí nesse momento eu tive que tomar uma decisão. Não imposta pela empresa, mas porque eu sabia que se eu aplicasse todo o meu tempo nessa empresa eu ia entregar o melhor possível. Sim. Então eu teria que abrir mão de alguma coisa. E aí nessa época eu tinha alguns clientes locais, eu tinha advogados, médicos, empresas da área da saúde, clínicas educacional também. E eu disse, cara, eu acho que tá na hora do novo ciclo, né? E aí eu encerrei a atividade dessa empresa, uma agência, vendi ela e comecei a atuar. Já existia o Marcos, que é o expert, a cabeça por trás de todo o negócio. O Gustavo, parte administrativa, que resolvia trazer, o braço direito do Marcos, ele resolvia tudo, né, ali. E eu entrei com uma missão de ampliar essa visão Sim. do grupo. E na época nem era chamada Marcos Maluf. Aí foi uma provocação que eu fiz e disse, cara, a marca mais forte é teu nome, vamos transformar isso em brand. E aí foi o que eu digo que ajudou muito a gente nesse momento onde ele já tinha uma empresa grande que já atuava no Maranhão e no Ceará, e a gente expandiu para São Paulo e quando chegou lá foi só sucesso. Quando chegou o momento que eu tive que entender que a gente precisava implementar mais tecnologia no negócio. Então, por exemplo, até ali eu trabalhava muito com marketing, né? Aí eu disse assim, cara... Até perguntando, então, essa parte da tecnologia, foi mais ou menos 2025, 2024? Não, a gente começou a trabalhar em 2023, então a partir dali eu já vi a necessidade. Foi meio de 2023, aí o Marcos, quando eu entrei na empresa, era uma loucura, porque o Marcos ele buscou a nossa agência para um site. Ele não tinha site, ele vendia no 1 a 1, cara, no link, e ele já colocava a turma com mais de 120 pessoas, eu acho, lá no Ceará, se eu não me engano, 120 pessoas, já tinha turma lá. E eu disse assim, como é que tu faz isso tudo sozinho no WhatsApp, manual? Vamos começar a implementar algumas coisas aí. E marketing não é só publicação em rede social. Aí eu fui trazendo uma estratégia. Quando a gente definiu que o nome agora seria Marcos Maluf, criamos uma marca forte que representava o que ele trazia. E aí a gente começou a aplicar a tecnologia dentro dos processos. Primeira ideia não foi nem trazer uma IA. A gente já tinha feito a página, a gente trouxe um bot. Simplesmente um bot onde respondia, trazia o link. E nesse momento começou a ajudar e facilitar a vida do Marcos, trazendo mais tempo para ele fazer o que é mais importante. Opa, obrigado. Agora sim ficou completo esse bate-papo aqui. Tá aqui, ó. Não é um cafezinho, mas dá para fazer um brinde. Né? Gostoso demais, viu? Delícia. Perfeito. Então a gente vem aqui na ideia de, quando foi começar a implementar a tecnologia de fato, né, o que o pessoal pensa de
fazer algo extraordinário para resolver tudo da vida. Foi resolvido microprocessos e aí foi se evoluindo, né, ao longo desse tempo. Perfeitamente. Deixa eu te dar um exemplo. A pessoa queria comprar o curso na época, um curso de certificação preparatório. Ele mandava mensagem para o Marcos no Instagram ou no WhatsApp. Nessa época, o Marcos acho que deveria ter uns... Não sei se ele já tinha uns 10 mil seguidores, eu não lembro. Mas eles mandavam mensagem, aí o Marcos respondia no manual, gerava o link na plataforma de venda, que na época era Eduz, e a gente enviava esse link um a um. Aí eu disse, pô, não pode, né, cara? Primeiro tem que ter uma página com os produtos disponíveis. A galera clicou, comprou. Primeira coisa. Aí, segundo momento, comprou. E aí, dentro da jornada do cliente, tu sabe que existe o processo de confirmação e orientações. E aí não tinha essa integração organizada. Aí foi o segundo passo. Pega um bot para fazer isso. Então, quando a pessoa já comprava, já recebia tudo certinho, a mensagem, não precisava o Marcos mandar de um por um novamente. E a partir disso a gente foi implementando cada vez mais. Então, como tu falou, a priori a gente não vai procurar a ferramenta mais robusta, a gente vai procurar o que funciona. Sim. E os negócios, eles crescem dessa forma. Uma coisa que eu demorei muito para aprender. A gente sempre acha que para a gente crescer a gente tem que estar com tudo perfeito. E a prova dessa empresa que eu fiz parte é exatamente o contrário. Eram 3 pessoas que pulou de um faturamento de 2023 para 2 milhões para 2024, com mais ou menos ali 9 pessoas, já faturar 20 milhões. É um salto assim bom. Então... Isso aí vai contra todas as pesquisas e aquele estigma que o pessoal tem. Tem que estar perfeito antes de começar. Tem que fazer e aí no meio do caminho se ajusta. Exatamente. Marcos tinha uma frase muito legal, porque a gente precisava vender. Sim. Claro que com todo o cuidado possível, mas assim, uma empresa que não vende, ela não cresce. Então, às vezes, por muitas vezes, queria deixar tudo muito bonitinho, amarradinho, as coisas bem perfeitas. E não, irmão, não precisa. Vamos seguir, vai dar certo. E foi isso que a gente foi fazendo. E com isso, cresceu demais. As pessoas, quando elas têm esse viés empreendedor, como o que eu admiro muito, né, que até hoje, meu amigo, meu irmão, um cara que eu admiro e sempre vou admirar, é um dos meus mentores, que é o Marcos, né? Ele tem essa visão. Então, assim, isso me ajudou muito no meu processo de crescimento como profissional, porque mesmo já tendo tido uma empresa, e talvez isso eu acho que me barrava muito, era essa trava de querer tudo bem perfeitinho para poder seguir com o processo. E não é assim que funciona, não. Perfeito. Agora vamos lá. Em 2024 faturou 20 milhões. Foi. A gente tem aqui esse panorama muito forte, muito bom. Um pouquinho mais. Um pouquinho não. Dentro desses um pouco mais de 20 milhões. Como foi a Morena, como foi a construção da Morena? Morena, para quem não sabe, é a IA que vendeu milhões, feita e originalizada pelo Raul, claro, implementada e colocada lá em ação e ajustada ao longo do processo. Sim. Só que ela surgiu de um bot, ela surgiu da onde? Qual foi o estralo que você fez? Ou inquietação? Como é que foi essa questão para a gente conhecer um pouco mais também, né? Vamos lá, é legal isso aí. Tu vai entender muito agora porque a gente vai falar de humanização. Dentro dos processos, as pessoas elas adoram isso, né? As empresas elas têm que ser humanizadas mesmo tendo tecnologia dentro do seu processo. Sim. Quando a gente implementa um bot, o bot ele não é tão humanizado, porque eles são respostas prontas, específicas e elas não variam. Então não tem aquele sentimento, não tem como transparecer, é muito difícil, né, fazer isso com o bot. E a gente, nosso maior, se eu posso dizer, a nossa maior força dentro do processo e jornada dos nossos clientes na época, que já tinha milhares de clientes ali, né, era essa proximidade. Então o que começou a acontecer? O bot começou a dar problema. Ele deixou de ser humano, a gente tinha uma equipe por trás, mas ele acabava trazendo um processo de atendimento chato. E as pessoas começaram a perceber isso. E não ficou legal. Porque, imagina, eu tô aqui um dia, eu sou acostumado com o Marcos me atendendo, o próprio Marcos. E pela demanda, humanamente fica impossível. E a gente implementa um bot. E Marcos está focado ali no que ele precisa fazer, que é preparar conteúdo, cada vez mais melhorar o produto e criar novas ideias, ter novas ideias de negócio. Quando a gente percebe isso, cara, tem que ter uma solução. A gente tinha equipe, só que a gente sempre foi 24/7. A gente sempre atendeu 24/7. E, imagina aí, na época não tinha 3 pessoas no atendimento. Sim.
Então, a gente começou a visualizar essa possibilidade de implementar uma IA. De 2024, essa ideia já veio, só que a gente fazia muita reunião e eu acabava encontrando um problema. Nosso produto, ele variava muito. Certo. A gente adorava fazer ações promocionais, então, por exemplo, a gente está aqui conversando, daqui a pouco a diretoria reunia bem rápido e dizia assim, não, vamos lançar uma oferta hoje às 16 horas. A gente tinha, sei lá, 3 horas de relógio para preparar tudo. Então, tu imagina mudar link, mudar site, mudar tudo, né? E a gente fazia, cara, era muito legal. Tem uma história específica que uma vez a gente mudou uma turma de um estado para o outro em 2 horas. E quando a gente lançou no estado, era em outro estado, a gente mudou para São Paulo, essa turma. Em 3 horas a gente lotou uma turma de 180 pessoas. Isso aqui é totalmente diferenciado, porque eu vou te falar. O que tem gente que passa 2 horas fazer uma descrição no GPT, e esse pessoal aqui em 2, 3 horas mudou uma sala de um estado para outro e lotou. Então aqui a gente tem realmente a diferença, né, de quem faz acontecer, de quem tem sangue nos olhos, quem coloca para fazer, e quem ali tá só, né, fingindo, quem tá brincando. O Alfredo, ele costuma dizer que empresa é igual a apresentação de trabalho, Alfredo lá da G4, né? Que sempre 2 fazem um trabalho, acho que um finge que tá fazendo e o outro não faz porra nenhuma. E um segura a cartolina. Exatamente, eu falei errado. E um segura a 2 apresentam trabalho, um segura a cartolina e um só olha. E um só olha. Né? Mas lá na nossa empresa, o legal é que não tinha isso, cara. Porque nessa mudança de estado, a turma, eram basicamente 3 pessoas na operação. Sim. Sempre teve a Mariana, a esposa do Marcos, nessa época ela ainda trabalhava também em outra operação, mas era eu, o Gustavo e o Marcos direto ali, então eu ficava com a parte do marketing, fazer criativo, fazer as copies, fazer tudo. O Gustavo organizava toda a infraestrutura de mudança e o Marcos, relacionamento, fazia os contatos e a gente ia e mudava isso. Então não existia esse cara que só ficava olhando. Não tinha nem como. Não tinha como. Mas aí funcionou muito, só que isso tinha um preço muito alto. A gente acabava passando noites e noites viradas, que é do jogo, né? Tá tudo bem. Enfim, quando a gente viu isso, né, que já tomava muito tempo, estava afastando a comunicação com o nosso público, a gente fez uma pesquisa de mercado, fez algumas reuniões e essas empresas de tecnologia, de IA, apresentavam para a gente até propostas muito boas. Mas por essa dinamicidade, eu não conseguia, cara. Eu não acreditava que, por exemplo, eles me davam um prazo de um mínimo 24 horas para mudança. Então, eu disse assim, eu vou ter que estudar isso daí. Eu já estudei automação, vou começar a estudar agora sobre IA e vou desenvolver uma nova ferramenta. E o provocador nessa história muito era o Gustavo. O Gustavo era muito provocador. E aí chegou 2025, início de 2025. Quando chegou 2025, a gente tinha uma programação de passar 3 dias a empresa totalmente off, os funcionários, aí já tinham mais de 10 funcionários, nos Lençóis Maranhenses, e a gente precisaria da operação seguindo. Como é que a gente ia vender 3 dias se não tivesse ninguém na operação? A gente já tinha tirado o bot da história, ele só funcionava para algumas ações específicas, não para venda. E aí eu comecei a desenvolver a IA. Só que eu ficava com aquele medo daquilo que a gente conversou antes. Porra, bicho, não tá perfeito. Vai dar algum problema, vai dar algum erro. Aí o Gustavo ficava, cara, que isso, rapaz, acredita, vamos pra cima. E Gustavo me provocava muito, teu charada, provocava muito. Até que a gente foi colocando, aí fazia um ajuste, colocando, porque a IA, eu costumo dizer que ela é como se fosse uma criança. Além de dizer o que ela tem que fazer, tu tem que dizer exatamente o que ela não pode fazer. Sim. E aí ela ficava, às vezes, variando muito, tendo alucinações, né? A gente chama de alucinações. Só que aí chegou um determinado momento que eu disse, não, vamos ver o que vai dar. E aí, estudando um pouco, que é uma mistura de automação com IA, a gente criou a Moreno. E aí ela ficou, nessa semana, ela ficou os 3 dias direto. Eu só acompanhava aqui de longe, o pessoal aproveitando os Lençóis Maranhenses, toda a equipe comercial, todo mundo. E a gente vendeu uma média de 75 mil por dia. Por dia? Por dia, com ela atendendo. Os 3 primeiros dias de trabalho dela já valeram a pena. Eu tô achando que já valeram a pena. Foi muito legal, só que era um produto novo, então a gente fazia sempre acho que foi em março, se eu não estiver enganado, foi em março que isso aconteceu. Sim. E a gente ficava tirando, aí passava uns dias de teste, treinava ela e ela voltava. Aí no final das contas, a IA, ela começou a aperfeiçoar, ela começou a
Durante os meses a gente começou a fazer com que ela entendesse vários tipos de mídia, ela começou a falar, ela gerou uma voz. E a Morena, ela era idealizada por mim, mas ela tinha muito, eu digo que ela tinha muito essa essência da empresa. Então, eu conversava muito com o Gustavo, que já tinha sido bancário e era o nosso público forte, para entender algumas coisas que ele fazia lá e colocar dentro dela. Eu conversava muito com o Marcos, como para mim é um dos maiores vendedores que eu conheço, como comunicólogos. Sim. Eu trazia muito isso dele, a comunicação. Só que a gente converteu isso para uma personagem, para uma morena. Para alguém realmente que conseguisse colocar esse conhecimento 24/7. Exatamente. Que aí tirasse também essa carga, né, gigante de fato. Agora, pro Raul, pro Raul que teve essa idealização novamente, colocou em prática, ajustes, a gente sabe que há, como tu falou, o que a gente quer e principalmente o que a gente não quer. Certo. É como se fosse uma criança, a gente tem que educar de fato. É um longo processo, não é da noite pro dia. Mas pro Raul, qual foi a principal dificuldade e qual foi o principal acerto de virada de chave nessa criação que falou assim, cara, aqui a gente tá no caminho, aqui a gente vai conseguir ter resultado? Pronto. Acho que a principal dificuldade, cara, eu acho que é a gente achar que para fazer uma IA a gente tem que entender mais de máquina e de sistema. Quando, na verdade, a gente tem que entender mais do ser humano. Porque inteligência artificial, eles tentam replicar o que a gente quer fazer. Sim. E é exatamente isso. Quando eu entendi isso, eu acho que é quando ela começou a dar resultado. Quando eu comecei a entender como é que um prompt deveria ser construído. Quando eu comecei a entender essa construção, foi quando a chave virou. E a dificuldade era exatamente essa. Isso traz alguns prejuízos. Eu te dou um exemplo. E aí o ser humano, nem sempre ele vai agir com boa fé. Sim. A gente já pegou gente tentando burlar a IA para um produto nosso que custava R$1.000, a pessoa queria comprar por R$29,90. E existem cases em várias empresas, inclusive no Brasil, que algumas IAs fizeram isso. Então, se eu não me engano, teve um case muito forte de um carro, onde eles colocaram uma IA para fazer a oferta. Isso tu sabe pela legislação, Sim. Se você faz a oferta daquele determinado valor, não interessa. Você vai ter que cumprir aquele determinado Sim. valor. É igual supermercado, se eu chegar e tiver a placa lá, esse papel toalha por R$10, eu chegar no caixa e a pessoa dizer que é 12, ela tem que me vender pelos 10 que está na propaganda. Sim. Não é isso? Então, a IA, aconteceu muito problema nesse sentido, porque as pessoas acabavam tentando burlar e um carro que custava 100 mil, a pessoa acabou conseguindo comprar por 20 mil, sabe? Porque ela ficou induzindo a IA a mudar o valor do produto. E aí a gente chama de prompts de segurança, que precisam ser implementados de forma muito forte para que isso não aconteça. Entendi. Uma coisa muito importante também, né, nessa parte de prompt, que Raul deu aqui o norte sobre direcionamento como faz, né? De como pedir exatamente, deu o exemplo da xícara do café, é literalmente a gente trazer na PIA o contexto de referência e o resultado que a gente espera, né? Exatamente. Porque assim ela vai conseguir ter a visão de 3 formas. O que ela precisa saber para fazer, a referência de como é para fazer e o resultado que é esperado, né? Exatamente. Pra gente conseguir ter, de fato, algo mais assertivo, algo mais... E muita gente não sabe fazer isso. Muita gente acha que é só pedir um prompt qualquer, tipo assim, faça um café. E quer o café com leite, um cappuccino. Então a pessoa dá um comando muito simples para algo que ela quer, que não se torna isso. E a gente vê isso também em muitos criativos, né, que rodam atualmente na internet, muitas páginas de vendas que se tornam mais genéricas. Porque todo mundo só pede assim, me dê uma página de venda para vender esse produto. Mas não explica como quer, não dá referência, não enfim. Aconteceu agora, né? O caso com o Vini Júnior lá. Cara, ali foi uma loucura. Eu sempre digo, né, pra galera, IA não é fim, ela é meio. Então, outro dia eu gravei um vídeo, e a galera dizendo que até que foi meio que um desabafo, que as pessoas elas acham que IA ela te transforma em qualquer especialista, e na verdade não. Na minha concepção, tu tem que ser especialista para usar ela da melhor forma no que tu precisa ser. Então, por exemplo, se tu é muito bom em marketing, cara, tu vai ser melhor ainda usando IA. Agora, se eu não entendo o que é marketing, eu não sei nem trazer o conceito de marketing, eu não sei quem é Felipe Kotler, eu não sei quem é essa galera lá de trás. Rapaz, a gente aqui tá, nosso café já tá quase até acabando, mas deixa eu te falar aqui, Raul. Vamos lá. Eu sou viciado em café, tu sabe. 7 xícaras por dia, no mínimo. Mas vamos lá. Eu entender um pouco mais aqui sobre IA, pra gente ajudar, né, quem tá assistindo. Certo. A gente já falou sobre contexto, referência e resultado.
Pra ti, 3 dicas assim importantes para quem quer iniciar ou começar a colocar no próprio trabalho e ter mais desempenho, né? Mais performance para resultado. O que você dá de dica de como utilizar a IA? Cara, hoje é muito simples usar IA, existem aí várias possibilidades, várias IAs disponíveis, né? Questão de skills, que você pega ali e faz um trabalho, já está preparada para fazer aquilo que você quer. Sim. Mas se eu fosse dar 3 dicas, a primeira é que quando eu voltei para o mercado mais aberto agora, eu identifiquei uma coisa muito séria. As pessoas ainda têm medo de usar IA. Eu conheço gente que poderia estar anos-luz assim e economizando muito tempo, que é o maior ativo que ela tem, e ela ainda não está usando. Então, minha primeira dica é, cara, começa. Para desse medo, não tem porquê. Se você domina um assunto sobre, sei lá, você é um contador e você precisa acelerar um processo na área de contabilidade, usa IA, vai funcionar. Primeiro passo. E paga, tá? Assina. Esse negócio de ficar com IA de graça. Aí é puxado. É puxado. Aí é puxado. É puxado, não dá. Né? Esse é o primeiro passo. A segunda etapa é eu estudaria um pouquinho da história. Eu acho legal. Então, assisti alguns filmes ali como O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação é um filme muito legal que eu acho que ali a pessoa começa a entender. E aí tem vários outros filmes que falam sobre IA, mas eu começava por ali. Porque entender a história não é para porque a gente fica lá preso, mas é para entender como aquilo funciona. Sim. Tá? E a última dica que eu acho que é primordial para todo negócio, a galera que quer implementar, cara, a IA no seu negócio, ela tem que fazer o quê? Ela vai identificar aquilo que acho que é a coisa mais importante. O que eu faço hoje que me toma tempo, que poderia ser feito em um processo tecnológico? Sim. Vamos lá, na agência o que vocês fazem muito hoje? Ou vocês já até substituíram vários processos, né? A verdade é essa. Mas na agência, por exemplo, a agência trabalha com muita proposta. Sim. Diariamente vocês estão enviando proposta para clientes. Se você fazer uma proposta manual, isso demora cerca de 1 hora, até 2 horas. É muito tempo para uma agência. 2 horas é um tempo que você pode estar transformando em um ativo muito mais valioso. Então, você substitui, cria um agente, ou não precisa criar nada para isso. O próprio ChatGPT da vida, Sim. o próprio Cloud, que é o que se for começar, eu indico a Cloud hoje, já pega esse processo e transforma isso em uma coisa muito simples de ser feito. Tá? Sim. Agora, são as 3 dicas que eu falo para o cidadão comum. Tá? Então, a primeira, começa. Segunda, estuda um pouquinho sobre. É interessante saber com o que você está mexendo. E terceiro, escolhe o processo que você hoje demora um tempo e sabe que dá para ser substituído. Se tu tiver alguma dúvida, pergunta para alguém. Pode mandar mensagem para o Gustavo, que ele já entende, manda mensagem para mim. A gente vai te dizer se dá ou não para ser substituído. Tá? Porque tem processos que eu não indico substituir. Sim, total. Pode até dar, mas não indico. Né? Agora, essas são 3 dicas para as pessoas comuns, que só querem usar ali no dia a dia e está tudo bem. Agora, se fosse alguém, que eu acho interessante falar também, para as pessoas que querem começar a trabalhar com IA. Trabalhar no sentido ganhar dinheiro com IA. Eu quero montar um negócio relacionado a IA. Antes da IA, entenda de automação. Né? O Jota que está aqui com a gente, né? Ele está ali atrás. Ali no bastidor, mas tá. Bastidor é bom nem mostrar ele, porque né? Quando o cara, as meninas... Esse espaço tá muito caro aqui, esse espaço tá muito caro. As meninas, quando olham ele aí, não vão mais nem prestar atenção no que a gente está falando. Não pode. Mas o Jota, cara, ele foi o meu mentorado, tenho muito orgulho, né, de como ele está trabalhando com IA hoje. Mas ele entendeu isso. O primeiro processo, ele queria construir negócios com IA. Então, foi entender de automação. E aí existe uma ferramenta que eu indico para todo mundo, se você nunca ouviu falar, N8N. Ela é uma ferramenta de automação e integração que integra com praticamente tudo. Então, e você pode usar ela para fazer muitas coisas dentro do seu dia a dia. Eu, por exemplo, recebo e-mail no meu WhatsApp, porque eu detesto estar abrindo toda hora a minha caixa de e-mail, eu esqueço dentro do meu celular de abrir, então eu tenho várias contas de e-mail. WhatsApp é a ferramenta que a gente mais usa no dia a dia, então eu recebo ali. É uma integração de IA com N8N, porque eu faço uma conversãozinha ali nos dados. Mas, cara, tem muita coisa que dá para ser feita. E acho que seriam essas as minhas dicas para hoje trabalhar com IA. E algo muito interessante quando ele traz essas dicas para pessoas que querem colocar na rotina e também para quem quer iniciar, porque, assim como ele falou de estudar história, você tem que saber que quem manda na tecnicidade, né, conhecimento é você. Sim. Não adianta você querer demandar para IA
ela fazer algo que você que sabe. Uhum. A gente tem que colocar IA em microprocessos que a gente acelera. Exemplo, como você falou, de assessoria, né? Assessoria. Exemplo, a gente tem aqui, para enviar uma proposta, a gente demorava meia hora, uma hora para fazer algo personalizado. Só que com um padrão que a gente consegue criar no cloud, um padrão visual baseado em design system, design component, que é essencial saber nomes essenciais para IA entender o que tem que fazer, a gente consegue acelerar e fazer em 5 minutos. E os clientes ainda acham absurdamente bom porque é personalizado. É personalizado. O mercado, querendo ou não, é personalização, é hiperpersonalização, é entender de fato o que ele quer e colocar a empresa dele como foco, não só a gente. Porque quando a gente fala muito do produto e não sobre o serviço de fato que a gente entrega, sobre o cliente, a gente acaba se tornando muito até egoísta, né? Com De certeza. fato, no mercado. E puxando isso, pra gente não ter tempo de mostrar Jota, porque se eu mostro o Jota, eu perco ele, todo mundo quer levar a Jota, não levar ele, é nosso único. Já, te acalma que nosso novo escritório tá vindo aí. Não pode. Vai, vamos lá. Esse Gustavo já quer fazer escritório unificado para não ter esse problema. Tu sabe, olhar pro lado e falar assim, tá travando o processo. Vamos lá. Raul, o que tu espera pro futuro? Tu acha que profissões vão acabar ou profissões operacionais vão acabar? Porque é diferente, né? Ser um ativo Exatamente. estratégico e um ativo operacional. O operacional é quem depende só da execução. O estratégico é quem consegue pensar novas estratégias, novas implementações, trazer algo novo e aí sim fazer combinâncias entre AIs ou entre processos e criar realmente algo que dá resultado. E o que tu espera pro mercado e o que tu pode falar para quem está assistindo agora ter de insight novo, né, para colocar no negócio ou na sua vida em geral? Gustavo, eu acho que essa pergunta aí todo mundo fala, né? Raul, vai acabar com as profissões. Eu tinha uma frase bonitinha lá atrás. É legal como as coisas mudam. Comecei a falar de no primeiro ano de lançamento do ChatGPT para o público. Sim. Minha conta é desde essa época. Minha conta é uma das mais antigas que eu acho que tem do ChatGPT, né? Minha assinatura. Eu entrei na fila de espera da Manos, então também eu comecei a usar há muito tempo. E lá atrás eu tinha esse pensamento de que IA não veio para acabar com o emprego de ninguém. Ela veio para melhorar quem sabe usar. Só que, com o tempo, isso se mostrou o contrário. Eu acredito hoje que realmente tem gente que vai ser substituída por IA. Porque as pessoas, nem todo mundo evolui, é a lei da natureza. Nem todo mundo evolui. Sim. Deveriam, mas tem gente que não se adapta, para no tempo, a IA vem, faz aquele processo, como tu falou, operacional, e eu não preciso mais daquela pessoa. Então imagina se eu tenho a Morena, por exemplo, né? A Morena ela faturou mais de 1,5 milhão, vendeu ali na frente, com uma equipe também de comercial, só que naquela época ela evitou que a gente precisasse contratar mais pessoas. Sim. Então ela estava de alguma forma substituindo algumas pessoas que poderiam estar naquela vaga. Então existe sim, isso daí, as pessoas que falam, não vai substituir, vai. Eu quero te dizer que vai, já está substituindo, né? Porque as pessoas não se adaptam, elas não evoluem. Então, e o que eu espero mais para frente? Tu falou de uma palavra que para mim é a primordial, hiperpersonalização. Existem algumas pessoas que apostam no mercado que hoje muita coisa vai mudar com a IA. Então, por exemplo, durante o tempo eu até brigava com meus amigos para eles pararem de fazer isso. Hoje eu acho que já funciona. Usar o ChatGPT, por exemplo, como Google. Todo mundo está fazendo isso já hoje. Então, até a mudança de ranqueamento, por exemplo, que antes Sim. era só ser SEO que a gente fazia ali no site, hoje tu tem que fazer um ranqueamento legal para o ChatGPT, porque as pessoas estão buscando muita informação lá. Sim. E eles já começaram a organizar isso da melhor forma. Já está, na verdade, né? Então, o mercado de, por exemplo, tráfego pago vai começar a acontecer ali dentro das plataformas de AI. As pessoas vão começar a pedir um produto e elas vão vir e vão comprar de dentro da própria plataforma, né? Isso vai acontecer, né? Já está acontecendo, na verdade. Então, vai acontecer com mais frequência. Então, eu acho que isso vai mudar muito o game de venda, por exemplo, no digital. Mas eu ouvi uma coisa muito interessante, eu acredito que quem falou isso foi o próprio Alfredo, eu gosto muito da galera da G4, né? Acompanho. Ele fala que, no futuro, vão existir 2 tipos de compra no digital. A pessoa que vai chegar, 2 jornadas, ela vai abrir o ChatGPT e vai, hoje eu quero comprar um tênis da Nike. Me mande as 3 melhores ofertas desse tênis tal. Tênis branco, tamanho tal. O chat vai trazer as 3 principais ofertas. Ele não vai mais ter que entrar pesquisar no Google, não vai ter mais que entrar no site da loja em si, né?
ou não vai ter mais que entrar no marketplace da vida, normal. Ele fala que isso vai mudar para esse sentido. E a segunda jornada será, as pessoas vão entrar, vão na loja, mas por um simples motivo, pelo brand. E aí a coisa fica séria, porque muita gente não trabalha brand. As pessoas confundem audiência com brand hoje, tu sabe muito bem disso. Então, quando tu não tem uma marca forte, tu vai perder para AI. Então, as pessoas vão deixar de ir lá. Então, ele fala, são esses dois movimentos que vão acontecer muito forte. E eu suspeito que ele esteja certo. Porque hoje as pessoas pesquisam muito pela IA, então se eu só quero produto, não me interessa quem está vendendo, eu vou lá na IA e vou pesquisar. Agora, se o brand é forte, já marcou minha vida, eu vou lá e vou comprar realmente pelaquela marca, pelaquela loja. Então, eu vou lá naquela loja da Nike, porque a marca é muito importante para mim. Esses, para mim, são os principais quando a gente olha para dentro do comercial, para dentro do negócio que gira dentro do mercado digital. Eu acho que são os principais fatores. E aí, as pessoas que não se prepararem e não usarem IA para hiperpersonalizar, porque a hiperpersonalização nada mais é do que tu conhecer teu cliente a fundo, teu lead a fundo, né? E esse conhecimento vai permitir trabalhar muito forte teu brand. Sim. Até porque também, até para a gente ir finalizando, né, o nosso episódio, nosso conteúdo aqui, a gente tem que ter uma coisa em mente, que Raul falou de uma forma muito boa. O pessoal confunde branding com audiência. Mas, primordialmente, o pessoal às vezes nem sabe o que é marketing de fato. E marketing é uma coisa muito simples, que até para você gravar na sua cabeça, marketing se baseia em gerar e reter a atenção das pessoas sobre sua marca. Porque quando você cria na memória das pessoas uma marca sua, aí você começa a construir uma percepção de branding. Para a pessoa ser lembrada, seu tom de voz, como é que você fala. E aqui, a gente entra na questão de 2026 é a era da atenção. Ou seja, marcas que não têm atenção não são lembradas. Se não são lembradas, não vendem, se a gente for colocar em comparação no GPT em busca, ou no Google, ou SEO. Ou seja, a gente não começa a ter uma memória afetiva sobre algo. Porque a gente gira atualmente em comunidade, em atenção, em movimento. Movimento gera movimento, que gera atenção, que gera venda. E muita gente pensa em brand antes de ter mesmo faturamento ou venda. Isso aqui é errado. Porque, até como você trouxe a frase, né, do nosso Leandro Marcos Maluf, você tem que primeiro vender. Não adianta ter brand sem venda. Brand sem faturamento não existe. Porque brand é sobre pessoas. Pessoas, você tem que primeiro ter a confiança delas, ter a compra delas, para poder gerar todo esse, vamos dizer, ecossistema, né, de marca, de audiência, de atenção, como quer ser chamado de fato. Mas deu para entender, né, sobre como é que foi, como é o pensamento sobre esses próximos anos, sobre como vai ser feito. E uma frase para quem está te ouvindo, uma frase que define para ti, seja sobre IA, seja sobre pessoal, seja sobre profissional, uma frase que guia o teu trabalho, guia a tua vida. Hoje eu acho que uma frase naquele Café Empreendedor que vocês foram lá e gravaram lá no escritório do Marcos Maluf, eu falei uma coisa que depois me marcou muito, porque alguém escreveu e postou, e eu nem lembrava que eu tinha falado, né? É que eu acredito hoje que todo mundo que é empreendedor, eles buscam tranquilidade, uma vida mais tranquila, né? E aí tem uma frase que a galera gosta muito de dizer, cara, quando me procura para implementar IA, eu preciso de IA porque eu preciso sair do operacional. E durante muito tempo eu busquei isso também. Só que hoje tem uma frase que eu acredito que é: um empreendedor de verdade, ele nunca sai do operacional. Ele só faz a operação de forma mais inteligente. E é isso que eu espero que com esses novos projetos, com a nova marca que está vindo aí, Seu Negócio com IA, ele traga para os empreendedores pequenos, médios e grandes, que eles saiam do operacional, mas que eles façam o operacional da empresa deles de forma mais inteligente, inclusive usando IA. Rapaz, esse cara fala bonito. É por isso que ele tava no Chile. Tu sabe que um cara desse aqui, ele é diferenciado demais. Foi um prazer, Raul, ter você, estar na sua presença. Esse cara aqui, além de profissional, também eu considero ele um grande amigo. A gente conversa muito sobre projetos novos projetos que vão surgir, estratégias do mercado, até porque é muito bom estar rodeado de pessoas que sabem muito, sabem mais que a gente. Porque e eu não posso deixar, né? Eu não posso, peraí, não posso deixar de agradecer aqui a oportunidade de dizer assim que eu sou fã. Eu brinco muito com o Gustavo. Eu tenho um problema com agências de marketing digital hoje, porque eu já tive agência, eu sei como é difícil ter uma agência de marketing, mas eu também vi o quanto as agências se transformaram em algo que elas não deveriam ser.
E hoje, se alguém me pergunta de alguma agência para indicação, eu sempre indico a G-Brand, porque eu conheço o trabalho de vocês. Vocês trabalharam muito tempo com a gente no Grupo Marcos Maluf, trabalha até hoje lá Sim. na empresa, né? E a gente também deve se aparecer muito junto aí, porque a gente tem uns projetos. Ei, Jota, passa o Pix pra ele depois. Não, cara, a galera é fera e não sou eu que estou falando, eu trabalho já hoje com alguns clientes teus e eles falam isso também. Então, de verdade, continue fazendo o trabalho que vocês fazem, porque vocês não olham só para parte que é o que a galera traz muito. A rede social, publicação e tá lá, fazer um postzinho bonito. Eles se preocupam com o faturamento de todas as empresas que eles trabalham. E se não se preocupar com o faturamento, meu irmão, para mim, não é uma agência de verdade. Tá? Porque marketing sem venda não é marketing. É Aí, só ó. algo bonitinho, Olha a publicidade. frase. Então, vem com a gente, vem com a Rebrand, vem com o Raul, porque aqui a gente quer cuidar de você. E principalmente, antes de vender, a gente quer que você conheça e você aprenda também. Para você conhecer de fato, né? Saber o que está acontecendo. Meu irmão, tamo junto novamente. Obrigado. Valeu. Vamos para cima. É nóis.